Existem momentos na vida em que a gente é colocado entre a cruz e a espada, e o caráter de um homem é revelado no que ele decide sacrificar. Rogério era o tipo de homem que só enxergava o mundo através de cifras e status. Para ele, a vida era um grande tabuleiro de xadrez, onde o coração era a peça mais fraca. Ele estava prestes a realizar o sonho de sua vida, assumir a presidência do grupo da família. Mas havia uma condição imposta pelos velhos do conselho. Ele precisava de uma esposa que combinasse com o cartão de visitas da empresa. E foi aí que o veneno da arrogância começou a escorrer. No camarote da vida de Rogério, havia Patrícia. Ela era o que a sociedade chamava de partida perfeita, rica, fútil e vazia, mas com um sobrenome que abria portas em jantares de gala. Do outro lado, escondida nos corredores da empresa, estava Sônia. Sônia não tinha grifes ou colares de pérola. Ela tinha um uniforme de faxineira e um sorriso que era a única luz real no dia cinzento de Rogério. Ele sentia algo por ela, um calor que o dinheiro não comprava, mas o medo de ser julgado e a fome de poder falaram mais alto. Rogério decidiu que Sônia era uma distração barata, que ele não podia se dar ao luxo de ter no topo do mundo. A demissão foi o golpe final de um homem que se achava Deus. Rogério chamou Sônia em sua sala, cercado de luxo, e cuspiu as palavras que mudariam tudo. Ele não só a demitiu, ele tentou apagar a dignidade dela. Gente como você é feita para limpar o chão que eu piso, Sônia, não para caminhar ao meu lado. Você não pertence ao meu mundo de ouro. Volte para a sua realidade de poeira. Sônia não gritou, não chorou na frente dele. Ela apenas o olhou com uma pena profunda, como se estivesse vendo um homem pobre de espírito vestido em um terno de 10 mil reais. Ela saiu daquela sala carregando a sua verdade, enquanto Rogério achava que tinha feito o negócio da sua vida ao escolher o brilho falso de Patrícia. Gente, é revoltante ver um homem humilhar uma mulher trabalhadora só porque ela não tem um sobrenome famoso, não é? O Rogério achou que estava limpando o caminho para o sucesso, mas ele mal sabe que jogou fora o único diamante verdadeiro que já teve nas mãos. Se você também acredita que o mundo dá voltas e que ninguém é melhor que ninguém por causa de cargo ou dinheiro, deixa o seu like agora mesmo. Vamos mandar essa força para a Sônia mostrar para esse arrogante o que é vencer na vida de verdade. Rogério achou que a história da faxineira tinha terminado ali, trancada no passado. Ele estava prestes a descobrir que o destino cobra juros altíssimos de quem despreza o amor verdadeiro por causa de interesse. O que ele não imaginava era que a poeira que ele mandou Sônia limpar ia se transformar na tempestade que destruiria o seu castelo de cartas. O tempo é um mestre silencioso, mas ele cobra cada dívida com juros que o dinheiro não consegue pagar. Alguns meses se passaram desde que Rogério expulsou a Sônia de sua vida e o que ele imaginava ser o auge do seu sucesso se transformou em uma prisão de luxo. O casamento com Patrícia, que deveria ser o selo de sua entrada na elite definitiva, era, na verdade, um deserto de sentimentos. Patrícia não estava interessada no homem que Rogério era. Ela estava interessada no limite do cartão de crédito dele e no prestígio que o sobrenome da família carregava. A casa, que antes tinha o perfume suave do café que a Sônia preparava com tanto carinho, agora cheirava a futilidade e discussões vazias sobre marcas de bolsas e destinos de viagens caríssimas. Rogério sentia o peso da sua escolha errada em cada detalhe do dia a dia. Enquanto a Sônia o ouvia de verdade e trazia paz para o seu espírito cansado, Patrícia tratava os funcionários da mansão como se fossem parte da mobília, ou pior, como se fossem invisíveis. Ver a esposa humilhando as pessoas por motivos fúteis era como um espelho que mostrava para Rogério a sua própria arrogância no dia em que demitiu a Sônia.
O mundo de ouro que ele tanto cobiçou tinha um gosto de ferro velho. Para piorar, os boatos nos corredores da empresa já não eram mais segredo para ninguém. Patrícia gastava as tardes em encontros suspeitos, gastando a fortuna do marido com quem realmente lhe dava a atenção que Rogério, mergulhado no trabalho e na depressão, não conseguia mais oferecer. O ponto de ruptura aconteceu na noite do grande baile de gala da empresa. Era o evento que deveria coroar a gestão de Rogério, a festa onde todos os olhos estariam voltados para o casal perfeito da presidência. Mas o que aconteceu nos bastidores foi um espetáculo de horrores. Patrícia teve um ataque de fúria porque o vestido, que custava o preço de um carro popular, não tinha o brilho exato que ela queria para ofuscar as rivais. Ela gritou, quebrou objetos e humilhou a costureira até não sobrar um pingo de dignidade no quarto. Exausto e sentindo uma náusea profunda por tudo aquilo que ele mesmo ajudou a construir, Rogério tomou uma decisão drástica. Ele deixou a esposa em casa, mergulhada em seus próprios gritos, e seguiu para a festa sozinho. Ao entrar no salão monumental, cercado de luzes e tapetes vermelhos, o CEO sentiu-se o homem mais pobre do mundo. Ele tinha o cargo, tinha as ações, tinha o poder, mas não tinha uma mão sincera para segurar a sua. O barulho das risadas e dos brindes parecia uma zombaria contra a sua solidão. Ele se sentou em uma mesa isolada, observando a falsidade de cada aperto de mão, lembrando-se desesperadamente de como era bom conversar com alguém que não queria nada em troca, além de um sorriso. O arrependimento era um peso físico que o impedia de respirar. Ele não sabia, mas a noite que ele achava ser o fundo do poço estava reservando uma surpresa que mudaria o DNA daquela empresa e da sua própria vida para sempre. Pessoal, olha a situação do Rogério. Ele achou que o dinheiro e o status seriam tudo. E agora ele está aí, em uma festa de gala, rodeado de gente rica, mas completamente sozinho e infeliz. O castigo dele veio a galope, não é mesmo? Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês. Você acredita que o dinheiro realmente traz felicidade para quem não tem caráter? Ou o Rogério está recebendo exatamente o que merece por ter desprezado a Sônia? O que você faria se estivesse no lugar dele hoje? Comenta aí embaixo. Mereceu ou dá uma chance? Rogério estava mergulhado em seus pensamentos amargos quando o mestre de cerimônias subiu ao palco. O anúncio que estava por vir não era apenas sobre negócios, era o início de um confronto que faria o salão inteiro prender a respiração. A poeira que ele achou que tinha varrido da sua vida estava prestes a voltar com o brilho de um diamante. O mestre de cerimônias subiu ao palco com uma pompa que parecia aumentar ainda mais a ansiedade dentro do salão. Rogério, perdido em um mar de arrependimento, mal prestava atenção ao que estava sendo dito. Para ele, tudo aquilo era apenas barulho. Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que anunciamos a nossa nova parceira estratégica. A voz do apresentador ecoou pelos alto-falantes. Uma mulher que reconstruiu um império na Europa e agora volta ao Brasil para injetar o capital que fará este grupo dobrar de tamanho. Recebam com uma salva de palmas a nossa nova sócia majoritária. As portas duplas do salão, feitas de carvalho e bronze, se abriram com um estrondo elegante. O burburinho parou no mesmo instante. O que entrou por ali não foi apenas uma empresária. Foi uma visão que parecia ter saído de um filme clássico de superação. Uma mulher deslumbrante, vestindo um seda azul profundo, que parecia capturar todas as luzes do ambiente, caminhava com uma postura de quem não pede licença para ocupar o mundo. Ela exalava uma confiança que fazia as joias de todas as outras mulheres no salão parecerem bijuteria barata. Rogério, que estava com o olhar baixo, levantou a cabeça por puro reflexo. E naquele segundo, o mundo dele desabou como um prédio implodido.
Ele sentiu o sangue fugir do rosto e as pernas falharem tanto que ele precisou se segurar na borda da mesa. Não podia ser. Aqueles olhos, aquele sorriso calmo, aquela dignidade que ele tentou enterrar sob montanhas de humilhação, era a Sônia. Mas não era a Sônia que carregava o balde de limpeza e baixava o olhar diante de sua fúria. Era uma versão dela que parecia ter nascido para mandar. Ela caminhava pelo tapete vermelho como se fosse a dona do solo que pisava. O choque foi tão violento que Rogério sentiu o estômago dar voltas. Como a faxineira que ele expulsou como se fosse lixo, agora era a dona do destino da sua própria empresa. A verdade começou a se espalhar pelo salão como um rastro de pólvora. Sônia nunca foi uma qualquer. Ela era a herdeira de uma linhagem tradicional de empreendedores que sofreram um golpe devastador e perderam tudo. Quando Rogério a conheceu, ela estava no fundo do poço, trabalhando na limpeza para sustentar a família e aprender a reconstruir o império de baixo para cima. Enquanto ele a humilhava, ela estava estudando o mercado, recuperando as ações da família e criando uma startup que explodiu no mercado europeu. Ela não estava ali por sorte, ela estava ali por competência pura. Sônia subiu ao palco e pegou o microfone com uma delicadeza que escondia uma força inabalável. Ela olhou para a multidão e, por um breve momento, seus olhos encontraram os de Rogério. Não havia ódio no olhar dela, o que era ainda pior. Havia uma indiferença gelada. Ela falou sobre o futuro, sobre ética e sobre como o valor de um negócio está nas pessoas, e não apenas no papel. Rogério sentia o suor frio escorrer pelo pescoço. Ele era o homem mais poderoso daquela sala, até 5 minutos atrás. E agora ele percebia que a mulher que ele chamou de inferior era a única pessoa capaz de salvar o seu pescoço corporativo. O jogo tinha virado da forma mais espetacular possível e a lição de moral estava apenas começando a ser servida. O salão de gala, que antes exalava uma elegância forçada, tornou-se o palco de um drama que nenhum roteirista de novela seria capaz de prever. Rogério, com o coração batendo na garganta e as mãos suando como as de um adolescente, rompeu o círculo de empresários e bajuladores que rodeavam Sônia. Ele não via mais a investidora majoritária ou a bilionária da Europa. O que ele via, através de uma névoa de arrependimento, era a mulher que ele tinha jogado fora como se fosse um papel amassado. Ele caminhou até ela, ignorando os olhares de confusão dos sócios, e parou na frente de Sônia com a postura de um homem que acabara de descobrir que sua vida inteira foi uma mentira. Sônia, eu não tenho palavras, ele começou, a voz saindo rouca e falhando. Ele tentou buscar aquele olhar doce que costumava acalmá-lo nos dias de crise, mas o que encontrou foi uma barreira de gelo polido. Rogério, em um ato de desespero, tentou segurar a mão de Sônia, agindo como se ainda tivesse algum direito sobre ela. Eu sempre soube que você era especial. Aquela demissão foi um erro, uma pressão da minha família. Eu nunca deixei de pensar em você nem por um segundo. As palavras saíam de sua boca como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo de uma verdade que ele mesmo assassinou meses atrás. Mas o destino, que adora uma ironia, resolveu trazer o caos para completar o cenário. Antes que Sônia pudesse responder, as portas do salão se abriram novamente. Patrícia entrou como um furacão de arrogância, vestindo o tal vestido caríssimo e com uma expressão de fúria que fez os convidados se afastarem. Ela não tinha ido para a festa para celebrar. Ela tinha ido para marcar território. Quando viu Rogério, o marido que a deixou em casa, segurando a mão de uma mulher deslumbrante, o sangue dela ferveu. Patrícia não reconheceu Sônia de imediato. Para ela, a faxineira era um vulto sem rosto que limpava seu lixo. Ela viu apenas uma rival que precisava ser destruída. Mas o que é isso, Rogério? Você me deixa em casa para ficar de segredinho com essa oportunista?
Patrícia gritou, a voz estridente ecoando pelas paredes de mármore. O salão parou. Em um acesso de raiva cega, ela pegou uma taça de vinho tinto de uma bandeja que passava e, sem hesitar, atirou o líquido contra o vestido de seda de Sônia. O vinho manchou o tecido azul como uma ferida aberta. Volte para o buraco de onde você saiu. Ninguém rouba o que é meu. Ela vociferou, esperando que Rogério, como sempre, baixasse a cabeça e pedisse desculpas para acalmá-la. Mas o homem que estava ali agora não era mais o covarde que buscava status. Rogério olhou para o vinho escorrendo pelo vestido de Sônia, olhou para a dignidade silenciosa dela e depois olhou para o rosto deformado pelo ódio de Patrícia. Naquele momento, a ficha caiu com o peso de uma tonelada. Ele percebeu que a verdadeira lixo naquela sala não era a mulher que limpava o chão, mas a mulher que usava diamantes para esconder um coração podre. Rogério deu um passo à frente, colocando-se entre as duas. Pela primeira vez na vida, ele agiu como um homem de verdade. "Cale a boca, Patrícia!" Ele rugiu, e o tom de sua voz fez o salão inteiro estremecer. Ele pegou um guardanapo de linho e, com uma delicadeza que nunca teve com a esposa, tentou limpar a mancha no vestido de Sônia, sem coragem de olhar nos olhos dela. Depois, virou-se para a multidão e para a esposa atônita. "Esta mulher que você acabou de insultar é a única razão para esta empresa ainda estar de pé. E ela é 1000 vezes a mulher que você jamais sonhou ser." Ele respirou fundo e soltou o veredito que selou o fim de uma era. "Acabou, Patrícia. Saia daqui agora. Eu quero o divórcio e não quero ver o seu rosto nunca mais." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A máscara da elite tinha caído e Rogério finalmente estava no chão, mas dessa vez tentando buscar a sua alma. O salão de festas, que por tanto tempo foi o templo da vaidade de Rogério, agora parecia um lugar estranho e vazio, apesar das centenas de pessoas que ainda observavam a cena em estado de choque. Patrícia tinha saído dali carregando os restos de um casamento que nunca existiu de verdade, deixando para trás apenas o rastro de um perfume caro e o barulho de seus saltos contra o mármore. Rogério, com o peito subindo e descendo, sentia como se um peso de toneladas tivesse sido retirado de suas costas. Ele se virou para Sônia, com os olhos brilhando de uma esperança que ele não sentia há anos. Na cabeça dele, o grande gesto de enfrentar a esposa e pedir o divórcio na frente de todos era o passaporte de volta para o coração da mulher que ele sempre amou. Ele se aproximou dela, tentando sorrir, esperando que Sônia o abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem, que eles poderiam finalmente viver o amor que ele mesmo tentou abafar. Rogério abriu a boca para falar, talvez para propor um brinde ou uma nova vida, mas a frase morreu antes de nascer. Sônia não se moveu. Ela continuou ali, impecável em sua seda manchada de vinho, olhando para ele com uma serenidade que doía mais do que qualquer grito. O silêncio dela era um espelho que refletia toda a pobreza da alma de Rogério. "Rogério", ela começou, e o som do seu nome na voz dela não tinha mais o carinho de antigamente, mas a firmeza de quem aprendeu o próprio valor no chão de fábrica da vida. "Você realmente acha que uma atitude de 5 minutos apaga meses de desprezo? Você me demitiu quando eu usava um uniforme de faxineira. Você me chamou de lixo e disse que eu não pertencia ao seu mundo de ouro porque eu não tinha uma conta bancária para te oferecer." Ela deu um passo à frente e a luz dos lustres de cristal parecia coroar a sua dignidade. "Agora que eu voltei com poder, com ações e com o dinheiro que pode salvar a sua empresa, você diz que sempre me amou? O que mudou, Rogério? O meu valor sempre foi o mesmo, estivesse eu segurando uma caneta de ouro ou uma vassoura. Quem mudou foi você, que só consegue enxergar o brilho das pessoas quando elas estão por cima."
Rogério sentiu o mundo girar. Ele percebeu, tarde demais, que o preconceito dele não tinha ferido apenas a Sônia, tinha cegado a ele mesmo. Sônia, por favor, eu aprendi a lição. Ele gaguejou, mas ela apenas balançou a cabeça com uma pena profunda. Você aprendeu a lição sobre o dinheiro, Rogério, mas ainda não aprendeu sobre o respeito. Eu não sou um troféu que você recupera quando a situação aperta. Eu sou a mulher que você não teve coragem de amar quando o mundo não estava olhando. Sônia ajustou a echarpe sobre o ombro, olhou para o horizonte da sua nova jornada e caminhou em direção à saída, deixando Rogério sozinho no meio da festa que ele mesmo organizou. A história termina com uma imagem que a elite daquela cidade nunca esqueceria. Rogério, o homem que queria ser o dono de tudo, ficou sentado nos degraus do palco, com a cabeça entre as mãos, cercado por uma fortuna que agora não servia para nada. Ele entendeu que a maior riqueza da sua vida não era a presidência da empresa, mas a mulher que ele jogou fora por causa de um status de papel. Mas, no fundo daquela amargura, algo novo começou a brotar. Pela primeira vez na vida, Rogério sentiu uma pontada de humildade de verdade. Ele decidiu que não ia mais lutar pelo poder, mas por si mesmo. Ele ia começar do zero, aprendendo a valorizar quem limpa o chão e quem assina os cheques com o mesmo respeito, alimentando a esperança de que, talvez, daqui a muitos anos, ele pudesse ser um homem digno de tomar um café simples com a Sônia outra vez. O amor não tem preço, mas o caráter custa uma vida inteira de aprendizado.